Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje vamos te dar este aviso que precisa ser dito. Não tenha vergonha do que você é, porque enquanto você finge ser o que não é, alguém lá fora está vivendo livremente o que você sonha em ser. Já aproveita e faça um CCI. Curta, compartilhe e se inscreva em nosso canal IOD-BRL e nos ajude a chegarmos a mais pessoas que precisam ouvir essa reflexão. Vivemos em uma era em que as pessoas não vestem roupas, elas vestem máscaras. A moda dita o que é bonito, a internet dita o que é aceitável. E o resultado é um mundo lotado de cópias barulhentas tentando parecer originais em meio a um silêncio ensurdecedor de identidades perdidas. Há uma guerra invisível acontecendo dentro de cada um. De um lado está quem você realmente é, do outro, o que o mundo quer que você seja. E todos os dias, essa batalha acontece em silêncio, no espelho, nas redes sociais, nas comparações que te destroem, nas opiniões que te moldam. A verdade é dura. Você aprendeu a sentir vergonha de ser você. Aprendeu a se desculpar por ser diferente, por não seguir o mesmo ritmo, por não caber nos padrões. E a pior parte é que nem percebeu quando isso começou. Talvez tenha sido lá atrás, quando zombaram da sua roupa, da sua risada, do seu jeito de pensar. Ou quando alguém te convenceu de que você só seria amado se tornasse outra pessoa. Aos poucos, você começou a apagar o que era para agradar quem nunca esteve realmente olhando para você. E assim, o mundo foi te moldando. Te empurraram roupas, ideias, religiões, sonhos, modos de falar, até o tom da sua voz foi ajustado para se encaixar. A sociedade te deu um manual de comportamento e você seguiu, sem perceber que cada página rasgava um pedaço da sua alma. Hoje, milhões vivem assim, sem vida própria, apenas repetindo o que viram, comprando o que mandam, desejando o que os outros desejam. São marionetes do consumo, disfarçadas de gente livre. Mas liberdade não é fazer o que os outros fazem. Liberdade é ter coragem de ser você mesmo, mesmo que o mundo te aponte o dedo. É olhar no espelho e se reconhecer. É não precisar se esconder atrás de uma marca, de uma gíria, de um personagem. O problema é que o sistema descobriu o ponto fraco humano. O medo de não ser aceito. Ele lucra com isso todos os dias. Enquanto você tenta se encaixar, ele te vende mais uma roupa, mais uma cirurgia, mais um padrão. O sistema não quer que você se ame, quer que você se compare. Porque enquanto você se compara, você consome. E enquanto você consome, ele te controla. Olhe ao seu redor. As pessoas não compram o que precisam, compram o que faz parecer que elas têm valor. O valor virou embalagem, não essência. E o mais trágico é ver que a maioria nem percebe o quanto é manipulada. Acham que estão sendo autênticas quando, na verdade, estão apenas reproduzindo o mesmo molde disfarçado de liberdade. Você percebeu que hoje é mais difícil encontrar alguém verdadeiro do que ganhar dinheiro? A sinceridade se tornou artigo de luxo. E quem ainda tenta ser autêntico é visto como louco, rebelde, deslocado. Mas ser autêntico não é rebeldia, é sobrevivência. Há uma força dentro de você que o mundo tenta apagar todos os dias. Ela se chama essência. Ela é a sua verdade, aquela que existia antes de te ensinarem o que é certo ou errado. Ela é o que resta quando o barulho cala. Mas se você não cuidar dela, o mundo vai te roubar sem que perceba.
Vai te vestir de moda, vai te empurrar opiniões, vai te transformar em um produto. E é por isso que este aviso precisa ser dito. Não tenha vergonha do que você é, porque enquanto você finge ser o que não é, alguém lá fora está vivendo livremente o que você sonha em ser. Enquanto você se esconde, alguém ocupa o seu lugar no mundo. E o pior é que ninguém vai devolver esse lugar quando você acordar. Você pode continuar fingindo, mas a alma sabe. A alma sente quando está sendo traída. Ela grita em forma de ansiedade, de vazio, de insônia. Ela tenta te avisar que está morrendo sufocada por um personagem que não tem nada a ver com você. Mas você insiste, com medo do julgamento, com medo da solidão. E assim, segue vendendo sua liberdade por aceitação. Um dia, você vai entender que ser aceito não vale o preço de se perder. E talvez, quando perceber isso, o tempo já tenha levado o que havia de mais puro em você. Por isso, desperte agora. Não amanhã, não quando for conveniente. Agora. A vergonha que você sente de ser você é a corrente mais pesada que o sistema te colocou. Enquanto você não quebrar isso, nunca vai ser livre de verdade. Você já percebeu como o mundo inteiro te ensina a se odiar? Desde pequeno, te mostram que há algo errado em você, que seu corpo não é o ideal, que seu cabelo precisa ser mudado, que sua voz é esquisita, que seu sonho é impossível. Eles plantam a vergonha cedo, porque quem sente vergonha se cala. E quem se cala é fácil de controlar. A sociedade moderna não precisa de grades, ela precisa de espelhos. Porque o espelho virou prisão. As pessoas não se olham para se ver, se olham para se julgar. A beleza perdeu a alma e a feiura deixou de ser física e passou a ser emocional. É feio ser autêntico, é feio ser simples, é feio ser quem não segue a tendência. Hoje, quem tenta ser verdadeiro é cancelado antes de ser compreendido. A vergonha virou ferramenta de manipulação. Eles não precisam mais te dizer o que fazer. Basta te fazer sentir vergonha de não ser igual. Você se compara, se diminui, se força a se encaixar. E o mais cruel é que faz isso achando que está sendo livre. Mas liberdade sem identidade é só ilusão embalada em likes. Veja como as pessoas vivem. Têm medo de postar o que realmente pensam. Têm medo de parecerem simples. Têm medo de dizer que estão cansadas. Têm medo de mostrar a vida real. Então fingem. Vivem um personagem sorridente enquanto desabam por dentro. E quanto mais fingem, mais se afastam de si mesmas. Até o dia em que o espelho se torna insuportável. Você não nasceu para ser um disfarce. Você nasceu para ser um testemunho de verdade. Mas a verdade incomoda, porque ela quebra o teatro. E o teatro precisa continuar, porque é nele que o sistema fatura. Enquanto você compra o que te prometem, eles continuam te usando. Enquanto você busca aceitação, eles te vendem aprovação em parcelas. E no final, o que sobra é o mesmo vazio que te acompanha desde o início. O consumo se disfarçou de propósito. As pessoas acham que estão evoluindo, quando na verdade estão apenas trocando de fantasia. Hoje a liberdade é medida por poder de compra. Ser autêntico virou produto. E quem não consome o suficiente é tratado como falido, mesmo que esteja em paz. Mas há algo que o dinheiro nunca vai comprar: a sensação de estar inteiro, de ser você sem pedir desculpas por existir. É assustador perceber que a humanidade criou um tipo de escravidão que as pessoas amam. Uma escravidão voluntária, feita de telas, modas e ilusões. E o pior é que elas defendem essa prisão. Zombam de quem tenta sair. Chamam de louco,
de retrógrado, de fora da realidade. Mas que realidade é essa se ninguém é de verdade nela? A realidade de hoje é um teatro digital, onde todos atuam para não serem esquecidos. A vergonha é o palco desse teatro. Você se sente pequeno, se sente inadequado e começa a imitar os outros. Pensa que está aprendendo, mas está se apagando. Pensa que está se adaptando, mas está morrendo aos poucos. Cada vez que esconde quem é, você apaga uma parte da sua própria história. E quando perceber, vai descobrir que não há nada mais triste do que chegar ao fim da vida sem nunca ter vivido como você mesmo. A autenticidade é o último ato de rebeldia que ainda resta. Ser verdadeiro em um mundo de máscaras é uma revolução silenciosa. E talvez por isso doa tanto. Porque ser verdadeiro exige coragem. Coragem para ser rejeitado, mal interpretado, excluído. Mas quem não aguenta a rejeição nunca vai conhecer a liberdade. É melhor ser rejeitado por ser você do que amado por um personagem que te sufoca. Você não precisa se encaixar. Você precisa se expressar. Você não veio ao mundo para ser cópia de ninguém. Veio para ser referência. E referência não é quem agrada, é quem desperta. As pessoas vão te odiar por isso, mas também vão te ouvir. Porque a verdade, mesmo quando dói, tem um som que ninguém consegue ignorar. Um dia, o mundo vai cansar de tanto fingimento. Vai olhar para dentro e ver o estrago. Vai perceber que passou décadas tentando ser perfeito e esqueceu de ser real. E nesse dia, quem ainda tiver coragem de ser autêntico vai ser o espelho da cura. Porque o mundo não precisa de mais tendências, precisa de mais verdades. E a sua verdade é uma semente. Se você a esconder, o mundo morre um pouco. Por isso, não se envergonhe das suas cicatrizes, dos seus erros, da sua história. O que você chama de defeito, talvez seja a única parte sua que ainda é verdadeira. Enquanto os outros tentam parecer, você pode escolher ser. E ser é a maior prova de liberdade que existe. A vergonha é o veneno da alma. E a autenticidade é o antídoto. A partir do momento que você aceita quem é, nada mais te prende. As opiniões perdem o peso. As comparações perdem o sentido. E a vida começa de verdade. O mundo vai tentar te enganar todos os dias. Vai dizer que você precisa mudar para ser aceito. Mas quem te aceita só quando você muda, nunca te aceitou de verdade. Você não precisa ser versão de ninguém. Você é o original que o mundo tentou apagar. E ainda há tempo de se reencontrar. Olhe para dentro. Você vai ver um brilho que nenhuma moda consegue criar. É a tua essência pedindo para viver. Dê voz a ela. Deixe que o mundo veja quem você é de verdade. Sem filtro, sem vergonha, sem medo. Porque o que o mundo mais precisa agora é de pessoas que se permitam ser humanas outra vez. Chega uma hora em que o silêncio pesa mais do que o julgamento. A mente entra em colapso, um instante em que fingir cansa, em que o espelho se torna um inimigo, em que a alma começa a pedir socorro. E é nesse ponto que o verdadeiro despertar começa. O que ninguém te conta é que a vergonha não some de uma vez. Ela te visita todos os dias. Ela tenta sussurrar que você não é suficiente, que vai ser ridicularizado, que é mais fácil continuar igual. Mas é exatamente aí que mora a escolha. Viver na prisão confortável da aprovação ou se libertar para viver a sua verdade, mesmo que doa. A vergonha é uma sombra, mas a autenticidade é um sol. E quando você decide brilhar, o medo derrete. A liberdade começa quando você para de pedir permissão para existir.
Quantas vezes você já se calou para não desagradar? Quantas vezes engoliu o que queria dizer, se disfarçou, se encolheu, fingiu estar bem e, no fundo, sabia que estava morrendo por dentro? A vida se torna insuportável quando a gente precisa esconder o que sente. Porque o preço de se encaixar é sempre a própria alma. Mas há um ponto de virada, um segundo em que o cansaço se transforma em coragem. É quando você percebe que ninguém vai vir te salvar, que ou você escolhe viver de verdade ou passará o resto da vida fingindo que vive. É quando o medo deixa de ser inimigo e vira combustível. Não tenha vergonha do que você é. Você não foi feito para ser perfeito, foi feito para ser real. E a realidade é linda justamente porque é imperfeita. Cada marca no seu corpo, cada erro, cada fracasso, tudo isso faz parte da escultura da sua existência. É isso que te torna único. As pessoas tentam esconder suas dores, mas é nelas que mora a força. A ferida é o lugar por onde a luz entra. E quanto mais fundo você foi ferido, mais fundo também pode amar, compreender e curar. Ser quem você é não é arrogância, é coragem. É levantar a cabeça e dizer: eu existo e não peço desculpas por isso. Olhe em volta. O mundo inteiro tenta te vender uma versão de você, mas nenhuma dessas versões vai te dar paz. A paz nasce quando você se reconcilia com a própria história, quando entende que não precisa se provar para ninguém, que ser autêntico não é sobre chocar os outros, é sobre se libertar de si mesmo. Você não precisa ser bonito o tempo todo, nem forte o tempo todo, nem certo o tempo todo. Você só precisa ser verdadeiro. Porque a verdade é o único lugar onde a alma descansa. E se o mundo te julgar, sorria. O julgamento é o som da inveja dos que ainda vivem presos à vergonha que você superou. O mundo sempre tenta quebrar quem tem coragem, mas é justamente quem não se curva que muda tudo ao redor. Ser autêntico é um ato de resistência. E resistir, hoje, é um milagre. Então erga-se, vista sua essência como armadura. Ande com o peito aberto, o olhar firme e o coração em paz. Você não precisa ser o que esperam, precisa ser o que nasceu para ser. O mundo precisa de você inteiro, não editado. Você é o grito da autenticidade em meio ao coro da mentira. E quando o medo tentar te parar, lembre-se, você já sobreviveu a dias em que achou que não suportaria. Você já foi forte sem perceber. Então siga. Siga sendo o que é, mesmo que ninguém entenda, mesmo que zombem, mesmo que o caminho pareça solitário. Porque ser quem você é vale mais do que ser aceito por todos. No final, quando o tempo apagar os rostos, as modas, as opiniões, restará apenas a verdade. E quem escolheu ser verdadeiro nunca morre, apenas muda de forma. A autenticidade é eterna. Se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você ainda acredita. Acredita que vale a pena ser real, mesmo em um mundo que vive de ilusões. Acredita que ser verdadeiro não é fraqueza, é força. E nós, da IODBRL, agradecemos por existir, por ouvir, por sentir. Este espaço é seu, feito para quem pensa, para quem sente, para quem ainda tem coragem de ser humano. Curta este vídeo se ele te tocou. Inscreva-se, compartilhe com quem precisa acordar e leve essa mensagem adiante. Porque cada vez que alguém se permite ser quem é, o mundo volta a respirar um pouco mais de verdade. IODBRL, a voz que fala o que o mundo silencia. Fica bem e até o próximo vídeo.